Reflexão bíblica. Primeira carta de Pedro. Capítulo 5. 1 Pedro 5. Neste capítulo final, Pedro dirige-se aos líderes da igreja, exortando-os a pastorear o rebanho de Deus com zelo e humildade. Ele adverte contra a soberba e encoraja os crentes a lançarem suas ansiedades sobre Deus, pois Ele cuida deles. Pedro encerra com saudações finais e bênçãos. 1 Pedro 5. Amem a Igreja de Cristo. Em 1 Pedro 5, veremos que Pedro começará exortando aos mestres da igreja que amem sinceramente a Igreja de Jesus e cuidem dela, não por ganância, mas única e exclusivamente por amor. O mundo, o pecado e o diabo são vencidos quando nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de todos nós. Encerrará dando algumas recomendações e abençoando aos irmãos em nome de Cristo. Contexto histórico. Pedro acabara de ensinar sobre abandonar os feitos do pecado no passado, de abandonar as concupiscências da carne no velho homem, nos entregar de corpo e alma para o Evangelho, para o que Deus pode fazer em nós e através de nós, independentemente de vivermos em paz ou em tribulações. Devemos nos regozijar pelas dificuldades vividas pelo nome de Jesus, elas produzem em nós um tesouro que não poderá ser tirado na eternidade. Se apegue a essa verdade, se ao justo é complicado entrar no céu, quanto mais ao rebelde e injusto. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de 1 Pedro 5. Versículos 1 ao 4. Aos presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Versículos 1 ao 4. Coroa incorruptível. Pedro exortou os anciãos a servos exemplares e responsáveis. O termo, anciãos, se refere ao serviço de líder pastoral da igreja e parece ser intercambiado aqui com pastores e com bispos em outras passagens. Tito 1 verso 7. O apóstolo fundamentou seu apelo no fato de que ele era um ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Isso o ajudou a se identificar totalmente com os anciãos a quem se dirigia e deu maior força a seu apelo. Ele lhes ordenou que fossem pastores do rebanho de Deus. Em outras palavras, eles deveriam cuidar do povo de Deus, liderá-lo e protegê-lo, sem serem senhores. Os anciãos que servissem fielmente, apesar dos sofrimentos deste mundo, receberiam a glória nos céus das mãos do próprio Cristo, o sumo pastor. Versículos 5 ao 9. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Versículo 5. A humildade. Aqui o termo, mais velhos anciãos, provavelmente se refere à idade, e não ao cargo. Versículos 6 e 7. Ele tem cuidado de vós. Pedro encorajou todos os cristãos a serem humildes e entregarem seus cuidados a Deus. A humildade nos exalta diante de Deus e dos homens,
efeito oposto ao da arrogância e da presunção. Versículos 8 e 9. Diabo ao nosso derredor. Pedro advertiu os cristãos a estarem atentos aos enganos de Satanás e resistir firmemente a ele. Esta postura é adequada para quem é estrangeiro neste mundo. Pedro fortaleceu seus leitores mostrando que, como eles, outros cristãos também estavam sofrendo. Versículos 10 ao 14. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Versículos 10 e 11. Aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Deus dará forças e honra no céu àqueles que suportarem sofrimentos na terra por causa de sua fé. Versículos 12 ao 14. Saudações finais. É possível que Silvano, Silas, ver verso 12, tenha ajudado Pedro a escrever esta carta, sendo seu amanuense. Entretanto, o mais provável é que ele tenha sido o portador da carta. Pedro enviou saudações da igreja de Roma, isto é, a igreja que está em Babilônia, e também de Marcos, meu filho, filho na fé, e não biológico. O beijo de caridade era uma saudação comum na igreja do primeiro século. Paz é o sentimento de bem-estar e felicidade que os cristãos têm por causa de seu relacionamento com Cristo. Esta bênção é um final adequado para a carta, pois, quando os cristãos são perseguidos na terra, a paz do céu não pode ser tirada deles. 5 principais lições que aprendemos no estudo de 1 Pedro 5. Humildade diante de Deus. Pedro enfatiza a importância da humildade em relação a Deus, exortando os líderes da igreja a se humilharem sob a poderosa mão de Deus. Isso nos lembra que devemos reconhecer nossa dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Confiança na provisão de Deus. Pedro encoraja os crentes a lançarem todas as suas ansiedades sobre Deus, pois Ele cuida deles. Essa lição nos ensina a confiar na fidelidade e na provisão de Deus em meio às adversidades e preocupações da vida. Vigilância contra o inimigo. Pedro alerta sobre a realidade de um adversário espiritual, o diabo, que está à espreita para nos devorar. Isso nos lembra da importância de estarmos vigilantes e firmes na fé, resistindo às investidas do maligno por meio do poder de Deus. Resistência na fé. Pedro incentiva os crentes a permanecerem firmes na fé, resistindo aos sofrimentos e perseguições que podem surgir. Essa lição nos desafia a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades, confiando na promessa da recompensa eterna que Deus reserva para os que o amam. Cuidado e comunhão na igreja. Pedro enfatiza a importância do cuidado mútuo e da comunhão na família da fé. Ele encoraja os crentes a se ajudarem mutuamente e a viverem em harmonia, fortalecendo-se uns aos outros em amor e unidade. Isso nos lembra da essência do corpo de Cristo, onde cada membro é importante e contribui para o bem-estar do todo. Conclusão. Pedro continua a ensinar aos mestres da igreja como comportar-se, a maneira como devem tratar as ovelhas do rebanho de Cristo. Sem interesses, sem motivações erradas, como vemos hoje em dia em nossa sociedade. Como diz Salomão, não há nada novo debaixo do céu. Existia naquela época, existe hoje, então temos que ter discernimento para diferenciar aqueles que realmente estão preocupados com o chamado que recebemos,
daqueles que só se preocupam com a lã da ovelha, do que a pessoa pode dar. Ele nos ensina sobre a humildade, de como seremos recompensados se formos humildes perante os homens, e sobretudo, perante a mão de Deus. Ele cuida de nós, desde sempre, e não deixará de cuidar, jamais. O que nos é devido fazer é sujeitar-nos a Ele, porque o inimigo nos sonda, esperando apenas o nosso vacilo para nos tragar. Devemos nos aperfeiçoar, nos confirmar em Cristo, fortificando-nos e estabelecendo seu reino em nossa vida. Aleluia! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.